Antônio Carlos Valente, de há muito tempo. Nós nos conhecemos, principalmente quando eu trabalhei aqueles 8 anos na biblioteca, de vez em quando assistia programas culturais, onde Antônio Carlos Valente era o apresentador, claro, tudo na beca, tudo conforme mandava o figurino. Mas também na CETUNI nós conhecemos a Academia Santa Tecla, já fizemos vários seminários juntos, sobretudo o seminário do Renascimento, fizemos agora no final do ano também. E aí a primeira pergunta, então eu agora sou repórter, pergunto, Antônio Carlos, você conhece a CETUNI antes do que eu? Gostaria de que desses um toque, como a época e como começaste a conhecer esse ensinamento. Boa tarde, querido professor e preletor Gentil Severino Seco. Que alegria e que emoção eu sinto em estar aqui junto com o senhor no programa CETUNI, nesta rádio onde eu trabalhei tantos anos, Rádio Maratã. Eu estava na inauguração da Rádio Maratã, fui um dos seus primeiros locutores, lá no dia 11 de abril de 1981. Voltar desse estúdio, claro que era outro estúdio, mas neste aqui eu também trabalhei, só que eu trabalhei na Rádio Líder, que faz parte do empresariado aqui, do complexo hoje Rádio Maratã e Rádio Líder FM. Mas eu também trabalhei na Rádio Líder FM, neste prédio. Preletor, e é muita felicidade também estar aqui no programa da CETUNI, pela Rádio Maratã, aqui em Santana do Livramento, nesta tarde linda, uma tarde quente, de sábado, dia 11 de fevereiro de 2023, 2 horas da tarde. E eu respondo a sua pergunta dizendo-lhe o seguinte: eu conheci essa filosofia maravilhosa, a CETUNI, no ano de 1976. 1976, em Porto Alegre, na rua Riachuelo, primeira sede da CETUNI no Rio Grande do Sul, era totalmente dirigida pelos japoneses, muitos que vieram direto do Japão, outros vieram de São Paulo, e plantaram a semente da CETUNI aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Eu, com os meus 18 anos, recebi a orientação, a indicação do meu pai, já falecido, que gostava muito da CETUNI, meu pai José Valente dos Santos. Ele morava em Porto Alegre, nesse período eu estava lá com ele, e fui lá na sede da CETUNI, e estava lá uma japonesa muito querida, fazendo uma palestra que jamais eu esqueci. E lá também, não sei se o senhor conheceu, era membro atuante da CETUNI, um conceituado médico clínico geral de Porto Alegre, Dr. Carlos Boede, foi um grande preletor da CETUNI. Então eu comecei com 18 anos em Porto Alegre no ano de 1976. Ótimo, muito bom. E antes de então devolver a função de repórter, que é tua, eu realmente digo que conheci a CETUNI bem mais tarde, né? Conheci através dos livros da Buili Severo, cabeleireira, que frequentava as últimas reuniões da CETUNI, foi exatamente na biblioteca pública, onde eu era diretor. E aí, então, como ela foi para uma igreja evangélica, o pastor mandou entregar, queimar aqueles livros e tal, que não era coisa boa, mas ela sabia que era coisa boa. E ela, então, entregou vários livros, sobretudo os primeiros volumes da coleção A Verdade da Vida, entregou para a Beatriz Poser Seco, minha esposa, e começou a ler, e comecei a ficar entusiasmado com a forma com que ela ia mudando a sua atitude, o seu modo de pensar, a tal ponto de que comecei a ler os primeiros livros. E só comecei a praticar CETUNI, comecei a ler no final de 1990, mas comecei a praticar o ensinamento em 1992. Contigo a palavra para a entrevista. Preletor Gentil Severino Seco, eu quero aqui também dar o meu boa tarde para a Juliana. Boa tarde. Funcionária da Rádio Maratã, locutora da Rádio Maratã. E eu quero lhe perguntar assim: quais os principais benefícios que uma pessoa obtém ao praticar a filosofia CETUNI?
Em primeiro lugar, aconteceu comigo a libertação de uma série de situações que a gente vive. Aceite não é um ensinamento que nos liberta. Não é uma filosofia de vida ou uma religião do susto, ou como se diz aqui na fronteira, do cagaço. Quando eu usava essa expressão, a menina me chamava a atenção, mas usa uma linguagem mais bonita. Mas realmente, de tudo aquilo que a gente passou, eu passei no tempo de infância, né, desde a primeira Eucaristia até depois 17 anos de internato em seminário, a gente recebe muita pressão de medo. E principalmente quando se coloca que o homem é filho do pecado. Eu já tenho feito vários programas sobre isso aqui. Quando vem o ensinamento que o homem não é filho do pecado, o homem é filho de Deus. Primeiro capítulo do Gênesis, a imagem e semelhança de Deus. Então aí foi a minha grande libertação. Passei a amar Deus, claro, um pouco antes da Sentinela, mas principalmente depois da Sentinela, ou seja, aos 49 anos de idade. Até lá, eu tinha medo de Deus. E quem tem medo de Deus não ama Deus, né? A gente ama o ser com o qual a gente está unificado. Então essa unificação, essa identidade do ser humano com a grande vida que chamamos Deus, aí me deu a grande libertação. E não só para mim foi isso, mas para meus filhos, para minha família, para todos os meus irmãos, para todo o pessoal que trabalha comigo. Ontem eu estava olhando que a Débora, que é presidente da Federação Pomba Branca da nossa regional, ela me pediu o sobrenome da Léria Suzana, que tirou orientação comigo e tal. Fui ver os cadernos e eu tenho anotado o nome dela ali, mas Léria Suzana, e não lembrei, não tenho anotado, então não pude passar para ela o sobrenome, que havia uma homenagem aos pioneiros. E na época, para as mulheres, os pioneiros da Seção, e aqui era a Beatriz, a professora Juraci, a Léria, a César Saldanha, a Jurema, umas quantas mulheres e da cabeleireira Buili, agora que me recordaste, Severo, né? E não passei, então não houve essa homenagem especial. Mas realmente a pergunta é libertação. Libertar-se é o que melhor traz esta filosofia de vida e deixa a gente viver realmente como a gente é, filho de Deus, um ser único, um ser especial. Qual é a doutrina da Seichonoye? Quais seriam, digamos assim, se é que existem, os dogmas da filosofia Seichonoye? Porque as religiões, em linhas gerais, elas pregam a vida eterna no céu, depois da morte. O espiritismo kardecista prega a reencarnação. As religiões cristãs pregam a ressurreição, né? Ou seja, o galardão do membro que é fiel após a morte. E qual é a espinha dorsal, digamos assim, quais são os pilares, professor Gentil, da doutrina Seichonoye? Fundamentalmente, a Seichonoye é uma filosofia de vida que utiliza a ciência mental. Então vai colocar tudo, se você não trabalhar com a ciência mental, você não consegue adentrar corretamente no ensinamento da Seichonoye. É claro que ela não tem dogmas, ela tem orientações, evidentemente, Masaru Taniguchi recebeu por inspiração, já trabalhei aqui sobre as sutras sagradas, e sutra e oração. Então, as orações, que era um poema que ele escreveu, não escreveu na revista Seichonoye, que começou em 1930, mas antes disso ele escreveu esse poema das Sutras Sagradas, que era um poema só único, numa revista de grande divulgação. E depois, quando ele então escreveu a coleção A Verdade da Vida, ele mesmo se deu conta de que o poema das Sutras Sagradas contém a síntese, claro que em forma de poema, né, dos 40 volumes da coleção A Verdade da Vida. Então é uma filosofia de vida que nos dá a consciência plena de que o homem é concebido do Espírito Santo de Deus, ensinamento que Jesus Cristo também veio trazer. O homem não é filho do pecado, o homem é filho de Deus, a imagem verdadeira. E aí então vem aquelas coisas básicas, né? Trabalhar a meditação Shishokan,
ler sutras sagrados e livros sagrados e atos de amor. Então, nesse trio ali de ações, vai fazer com que a pessoa se engaje realmente numa caminhada de libertação. Preletor, uma pergunta agora provocativa, uma pergunta um pouco árida. A Seichonoye diz que não existe doença, a doença não existe. Eu gostaria imensamente de ouvir a sua posição a respeito disso, até para o grande público também entender, e muitos membros e irmãos nossos de Seichonoye, de uma forma um pouco mais profunda. Preletor, a Seichonoye diz, a doença não existe. E por que durante a pandemia da Covid-19, as academias da Seichonoye fecharam, todos praticaram a reclusão dentro de suas casas, todos tiveram que usar máscaras, e muitos até foram vítimas da Covid, tiveram Covid, infelizmente alguns faleceram. Se a doença não existe, por que a Seichonoye tratou com muito respeito até a Covid-19? Realmente é uma questão profunda essa. A matéria não existe, o pecado não existe e a doença não existe. Tem que compreender aquilo que se manifesta e aquilo que é a existência na linguagem da Seichonoye. O que existe verdadeiramente é o que é eterno. O que não foi criado por Deus não é a existência verdadeira. Lembro bem do nosso companheiro, divulgador, Dr. Milton. Uma das orientações que ele buscou comigo exatamente a dificuldade de compreender, mas como a matéria não existe. Então nós temos que entender assim, tu que estás aqui, eu que estou aqui, a Juliana que está ali, nós enquanto estamos com o corpo carnal, nós somos um ser espiritual e não somos um ser material. No momento em que nós utilizamos o corpo, soltamos o corpo carnal, nesse momento o corpo carnal passa a ser matéria. Então ela se desintegra, ela se torna átomo e se torna pó. Tá? Então, nesse sentido, a matéria não tem existência verdadeira. A matéria corporal do gentil, enquanto estou aqui com a missão de preletor, professor, todas as minhas atividades ao longo da minha vida, eu sou um ser espiritual. No momento em que eu solto o corpo carnal, então eu continuo a viver, porque sou um ser eterno, criado como tu, como todos nós, e aí isso sim é existência verdadeira. Nesse sentido que a Seichonoye fala. E veja bem, então, a doença, nós somos criados, segundo o primeiro capítulo do Gênesis, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ora, Deus não pode adoecer, senão seria Deus, né? Então eu, como filho de Deus, como imagem verdadeira, sou um ser inadoecível. Quando a minha mente entra em ilusão e penso que eu sou corpo carnal, então eu vou atrair doenças, dor nas costas, dor nas pernas. É o que vocês, às vezes, na nossa reunião, vocês brincam, né? E até meu irmão, no meu aniversário de 86 anos, também brincou com isso. Afinal de contas, gentil, até quando? Até quando eu tiver missão. Quando eu tiver terminado a minha missão, eu solto o corpo carnal, dou um tchau e vou embora. Porque eu sou eterno. E nesse sentido, então, a doença é projeção da nossa mente. Aliás, Massaro Taguchi é bem claro. Tudo à nossa volta e o que acontece no nosso corpo é projeção da nossa mente. Eu lembro bem de uma orientação que eu dava. Houve um tempo que eu, quando estava na biblioteca pública, trabalhava até 1h do trabalho da prefeitura, depois das 3 às 5 horas da tarde eu estava ali na Rivadavia Correia, onde dei muitas orientações. Olhando esses cadernos, mais de 300 pessoas tiveram orientação comigo. Fatos extraordinários, pessoas que transcenderam com alegria. Dezenas de pessoas que tiveram orientação comigo já transcenderam. E outras que se libertaram exatamente. Eu lembro de um fato que eu estava lá numa tarde dessas e um senhor, que eu não cito o nome, estava lá no antigo supermercado nacional. Ele estava lá tomando um refrigerante, coisa assim, e ele estava numa situação dessa que às vezes todos nós nos encontramos. Vou para casa pegar o revólver, me dão um tiro,
ou vou lá conversar com o preletor Gentil. E foi lá conversar comigo. Realmente aí veio a orientação para ele se libertar dessa ilusão, porque tirar a vida no momento, e sobretudo com a doutrina que ele vinha carregando do passado, ele tinha a ideia de ir para o inferno. Então passaria para o mundo espiritual para sofrer mais do que estava sofrendo aqui. Então, nesse sentido, a Seichonoye nos liberta de uma série de problemas nessa realidade. Então, para compreender bem o que tu colocaste, a doença, os hospitais, tudo, é fenômeno, é projeção da mente. Foi criada pelos chineses, se espalhou pelo mundo e havia interesse nessa nova ordem mundial para que se fizesse o que a gente fez. Infelizmente, nós seres humanos nos tornamos cobaias dessa situação. Mas os laboratórios ganharam bilhões, trilhões de dólares. Então, isso aí a gente precisa compreender que a Seichonoye, como organização, ela tem que seguir aquilo que é da ordem da nação onde ela está inserida. Vamos a um pequeno intervalo e depois continuamos? Perfeito. Canção à Primavera. Preletor Gentil Severino Seco, eu tenho muito orgulho de ser seu amigo, porque o senhor é um dos homens mais honrados de Santana do Livramento. Hoje o senhor está aí no auge dos seus 86 anos, né? Muito bem vividos, 86 anos de idade, um dos cidadãos mais íntegros, uma reserva moral da sociedade de Santana do Livramento. Um professor extraordinário, lecionou nas mais importantes escolas de Santana do Livramento, né? Colégio Estadual Liberato Salzano Vieira da Cunha, Colégio General Neto, Colégio Santa Teresa de Jesus das Irmãs, Colégio Marista Santanense dos Irmãos Maristas. E a nossa ASPES, né? E, claro, eu ia encerrar com a ASPES, Associação Santanense Pró Ensino Superior, onde o senhor foi durante muitos anos, além de professor, o senhor foi o diretor-geral da ASPES aqui em Santana do Livramento, que hoje é a nossa URCAMP, né? Preletor Gentil, e foi também sacerdote, o senhor foi padre da Igreja Católica Apostólica Romana. Quer dizer, um homem, é um intelectual, um homem com uma formação belíssima, cultural, filosófica, sociológica, né? Preletor Gentil, e hoje está na Seichonoye, esse encanto de filosofia fundada no Japão, no ano de 1930, pelo mestre, por um grande doutor japonês chamado Masaharu Taniguchi. Existem alguns livros de autoajuda que se constituem em verdadeiros clássicos desse gênero literário. E aí eu lembro do mais famoso deles, O Poder do Pensamento Positivo, do norte-americano Norman Vincent Peale, né? Eu lembro do livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, né? Eu lembro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, do Dale Carnegie. E em Santa Maria nós temos também um padre, Lauro Trevisan, né, que trabalhou muito, e ainda trabalha, está já bastante idoso, com o poder da mente, o poder do pensamento, para atrair coisas boas. A filosofia Seichonoye é prima irmã desses escritores, desse gênero literário. É por aí que a Seichonoye também trabalha com o poder da mente? Exatamente. Masaharu Taniguchi foi um grande estudioso. E citaste Joseph Murphy. Eu, quando estive na biblioteca, antes de conhecer a Seichonoye, eu li 21 livros de Joseph Murphy, que era exatamente o que nós tínhamos. Ele tem muito mais do que isso, mas era o que a coleção dele que nós tínhamos, eram 21 livros. Li todos eles. Ocmandino e outros tantos, Lauro Trevisan. Me lembro quando Paulo Rig, a Maria Anália veio tirar uma orientação, que o Paulo Rig tinha feito um câncer de estômago, e eu tinha recebido o livro do Lauro Trevisan, de uma adepta, e estava com ele na mesa, né? E então a Anália veio, muito triste e tal,
Digo, sábado, quinta-feira, semana que vem, vem aqui novamente, traz o Paulo Rigg e vamos dar seguimento a essa orientação. Mas leva esse livro para o Paulo, e ele leu os primeiros 3 capítulos. E ele chegou lá e disse: Gentil, se diz que a poder da mente diz que fui eu que criei esse câncer, então eu posso descriar. Digo, tá liberto, Paulo. E esse dia ele me visitou e recordou isso. E ele sempre celebra o 25 de março como o dia do nascimento dele, natural, né? Do pai e mãe. E 25 de março foi quando ele renasceu de novo. Ele mesmo já deu um relato disso, que ele realmente fez a cirurgia, tirou fora, não precisou nem fazer quimioterapia e está completamente curado desde aquela época até agora. Então ele tem 2 nascimentos, mas os 2 em 25 de março. O nascimento e o renascimento, a libertação. E claro, tu coloca todas essas coisas a meu respeito, amigo Valente. Se a gente não seguir aquilo que a gente lê, então a leitura não serve para nada. Então, se eu li tantos e tantos livros, tanto primeiro na filosofia, depois na teologia, depois muitos livros na ordem da ciência mental, e a Seitonoi, exatamente como Masaru Taniguchi, um profundo estudioso das leis mentais, ele evidentemente se associou com todos esses. Ele leu todos esses, ou muitos desses livros por ti citados e outros. Né? Então, se nós compreendemos a lei da ciência mental, fica fácil seguir a filosofia Seitonoi. Então, é uma filosofia de vida que ela assume a espiritualidade em grau pleno, porque tudo é projeção da nossa mente. Quando nós, então, estudamos o poder da nossa mente, nos libertamos de amarras, de karmas pesados e coisas assim, e nos tornamos realmente a imagem verdadeira, que é o ser divino, que é o próprio Deus, né? Não é criação de Jesus Cristo dizer que o homem é Deus. O mestre de Nazaré nos chamou de filhos do Altíssimo. E não, ele nunca ensinou Pai meu que está no céu. Pai nosso. Quando os discípulos perguntaram quem ensina-nos a orar. E ele ensinou Pai nosso. Se só ele fosse filho de Deus, então ele ia dizer Pai meu. Mas ele nos ensinou a orar Pai nosso. E quando perguntaram a ele quando acontecerão os sinais do fim do mundo, eu não sei, mas o Pai que está em mim tudo sabe. E nós temos que partir exatamente desse princípio fundamental do cristianismo. O meu eu carnal, o meu eu fenomênico, como está na 6ª norma fundamental, anular totalmente o ego, eu tenho que anular todo o egoísmo, tudo aquilo que é do eu carnal, do eu fenomênico, que por mim nada posso. Se eu tenho realizado essas coisas muito boas e também cabeçadas, as cabeçadas dependem única e exclusivamente da minha atitude mental. As coisas boas dependem exatamente do Deus do meu interior. Quando eu faço a meditação de Shishokan, que eu digo, o Pai está em mim, eu estou no Pai, o paraíso então existe aqui agora. E aí eu não preciso temer nada durante o dia. Vou trabalhar na chácara, vou trabalhar em qualquer lugar, vou orientar pessoas. Não preciso temer nada, porque tudo vai dar certo. Porque quem realiza as minhas obras, no canto evocativo, não sou eu. É a força de Deus Pai que permeia todos os seres. Então veja bem que Jesus Cristo não é o Filho único de Deus. É o Filho único, assim como tu és, como eu sou, como a Juliana é, porque não existe 2 seres iguais. Mas Jesus Cristo é meu irmão, é teu irmão, é o irmão da Juliana. Ele é um grande mestre que veio trazer o ensinamento e que Masaru Taniguchi, nos tempos atuais, traduzindo numa linguagem onde no tempo de Jesus Cristo só escreveu na areia quando era mulher adúltera, hoje nós temos, especialmente estamos passando agora dessa era, a era de Masaru Taniguchi era a era da tipografia, por isso que ele escreveu muito. Hoje nós estamos mais na era da internet e do que vem pela frente nós não sabemos. É um mundo... Então, a última questão para colocar, que depois quero colocar a programação da semana. Muito bem, preletor gentil. E o preletor gentil, ele, como eu disse, foi sacerdote e com essa trajetória belíssima no magistério,
e hoje está na Seitonoye, mas ele constituiu uma família, uma belíssima família, tem filhos maravilhosos, netos maravilhosos, e faz parte do seu currículo também algo que me marcou muito, porque como eu sou um leitor voraz e sempre fui um grande cliente, um habitué da nossa Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa, o professor Gentil foi um dos melhores diretores que a nossa biblioteca aqui de Livramento teve. O senhor foi diretor ali 8 anos. Lastimavelmente hoje a nossa biblioteca está interditada por uma série de problemas e torcemos para que em breve ela possa reabrir as suas portas. Mas, preletor, como é que é mantida a filosofia Seitonoye? Em poucas palavras, tudo gira em torno de dinheiro, não é? O que mantém, como é que é feita a manutenção financeira da Seitonoye? Nós aqui, a sede que nós temos agora, que eu já tenho reclamado que é muito pequenininha, e estou aguardando que cheguemos em 2023 numa sede própria, para nós realmente ali recomeçarmos o trabalho de expansão, porque Masaru Taniguchi nos deu a missão, e a minha missão de diretor é exatamente essa, passar o ensinamento ao maior número de pessoas possível. Eu lembrei aqui das orientações, quando estava na Rivadavia Correia, naquele espaço cedido tão gratuitamente, tão brilhantemente pelo Guilherme Brizola, ali eu dei mais de 300 orientações. Muita gente que nunca chegou e nunca foi adepta da Seitonoye. Mas como tinha esse tempo, estava ali, e era uma orientação de amor e de gratidão, e grátis, as pessoas buscaram. E muitas se libertaram. E não é o objetivo da Seitonoye trazer gente para um grande templo, atrair adeptos. Não, é passar o ensinamento para que as pessoas se libertem. Há um livro muito bom que comande a sua vida com o poder da mente. Então fazemos com que as pessoas, e hoje eu te digo, Valente, eu dou mais orientações a pessoas via, às vezes presencial, mas também muito mais via WhatsApp, fora dos quadros da Seitonoye Santana do Livramento. Por quê? Porque o ensinamento é libertador, o ensinamento não é para um grupinho, eu costumo dizer a nossa igrejinha, né? Sim, e a parte financeira, ela não tem coleta, né, professor? Não tem, mas não nós fazem coleta nas reuniões da Seitonoye. Nós, preletores, nós adeptos, nós, todos associados à missão sagrada, que é a mesma coisa que o dízimo nas igrejas, né? Nós nos associamos à missão sagrada e damos uma contribuição que é sempre livre e espontânea. Você pode escolher se você quer ser mantenedor, se você quer dizimista especial, como é o meu caso, benemérito, você escolhe. E você coloca todas as pessoas que você quiser. Eu lembro que, Gladys Quevedo tem a lista da minha missão sagrada, eu estava dando uma mensagem à família em Getúlio Vargas, quando o meu primeiro irmão dos homens faleceu, e o sacerdote celebrou a missa e dizia: filho, tu dá a mensagem para a família. E então eu subi no púlpito lá de cima, olhando o esquife lá embaixo, e me chamavam, os videntes me chamavam do teu irmão religioso lá do Rio Grande do Sul. Eu sou espiritualista, não me considero religioso. E então ali, o que eu estou fazendo para toda essa grande família? São meus irmãos, são muitos. E aí então eu coloquei todos na missão sagrada. É mantido basicamente pelos associados à missão sagrada. E também com o percentual dos livros, que eu, por exemplo, retiro 50 revistas. As de janeiro retirei, não tenho mais nenhuma em casa. Fevereiro não retirei nessa terça-feira passada, porque ainda não estavam dentro das... E distribui gratuitamente. Distribui gratuitamente. Tá? Não cobro nada. Pode-se vender. Né? Tem colegas meus leitores que vendem as revistas. Retira por R$3, vende por R$2, vende por R$1,50. Pode fazer qualquer aspecto nesse sentido. Mas se a pessoa está bem, pode fazer gratidão. Gente, estamos passando da hora, né, Juliana? Eu só quero colocar aqui rapidamente para Santana do Livramento agora, para nossas reuniões da semana. Segunda-feira amanhã, depois da manhã, tem a meditação online. Você pode entrar ali e participar. Na terça-feira tem uma palestra sobre importância dos livros espirituais com a preletora Carmen. E
Quarta-feira, 17, tema sobre a família, também com a professora Carmen. E quinta-feira, 2 visitas de bênção. E uma é contigo, que não deu na quinta passada, e a outra ainda está em aberto. E sábado, esse programa que eu vou trabalhar exatamente sobre a campanha que a nossa querida divulgadora Clara está começando, dos registros espirituais. Então, vou trabalhar aqui no programa de sábado que vem sobre registros espirituais. Ei, preletor, a Seitonoi aqui em Livramento está na rua Rivadavia Correia. Era bom nós repetir o endereço e os horários das reuniões, não é? Isso, horário daqui que eu já coloquei, né? 20 horas na terça e 17 na quarta. E Rivadavia Correia 642, sala 402. Mas nós queremos sair desse lugar porque é muito pequeno e não há condições de eu voltar a fazer um trabalho como fazia lá na Rivadavia Correia, de dar umas 2 horas por semana de atendimento à orientação, que é um dos melhores trabalhos que eu fiz na vida em Santo Livramento. Obrigado, Antônio Carlos Valente, obrigado, Juliana, muito obrigado, e a todos vocês que acompanharam esse programa. E já anunciei, sábado que vem, campanha de divulgação dos registros espirituais na festividade do Santuário Oso do Brasil, que será realizado 16 de abril em Ibiúna. Muito obrigado.